essa condição de emoção e sentimento, muitas vezes nós confundimos e misturamos os seus conceitos, até por não conhecer mesmo. Então, uma explicação bem básica do que de fato é emoção e do que de fato é sentimento no nosso modo funcional humano é o seguinte: emoção é uma reação instintiva automática que nós temos, sendo inata da nossa condição humana e que geralmente é instantânea e automática. A emoção é algo muito rápido e curto. Ao mesmo tempo que eu posso ficar triste rápido, eu posso ficar alegre rápido, eu posso ter um susto rápido, eu posso ter medo rápido e eu posso não ter mais o medo rápido. Vergonha, enfim. O sentimento é algo mais elaborado, digamos assim, construído, aprendido. Se em algum momento você tem uma emoção negativa chamada raiva e essa raiva perdurar por muito tempo, é comum que chamar-se-á de um sentimento de ódio. Então, a forma mais básica de explicar é que a emoção é algo automático, instintivo, onde você sente de um modo muito espontâneo, e o sentimento é algo que você desenvolve. Amizade é um sentimento longo, amor é um sentimento longo. Então a gente aprende a amar, a gente aprende a odiar. São coisas que a gente vai construindo de forma duradoura. Essa é a forma mais básica da gente compreender a condição de emoção e sentimento. Nós seres humanos já nascemos com a capacidade de expressar emoções básicas: raiva, alegria, estresse, surpresa, medo, nojo. Embora nós humanos tenhamos essa capacidade, já nascemos pronto com com esse potencial cognitivo, com esse arcabouço de habilidades, essas emoções muitas vezes são estimuladas na gente a partir do nosso meio de vivência. Então a gente aprende a ter vergonha, a gente aprende a ter culpa, né? Em algumas situações isso vem sendo visto no nosso contexto de relações. Então requerem um desenvolvimento cognitivo que aparecem posteriormente. As emoções elas são limitadas a um tempo. É muito comum que após aquela intensidade, né, do contexto da emoção, é comum que ela diminua. Já o sentimento ele tem uma condição de, digamos assim, estabilidade. Imagine você sentir saudades de alguém e essa saudade ela vai permanecer por meses, às vezes anos, de uma forma como se fosse feita manutenção nela a partir das vivências que o ser humano tenha. Então, embora as emoções tenham essa duração curta, elas se auto-perpetuam. A gente pode ter em momentos específicos algumas emoções que possam ser positivas ou possam ser negativas. Já o sentimento ele tende a ser, né, longo, como eu falei agora há pouco. Ao contrário das emoções, né, que revelam instintivamente o nosso humor, tá? Ele muitas vezes não precisa ser induzido. A emoção acontece de modo instantâneo. Imagine você estar aí na sua casa e uma panela cai lá no tripé da cozinha, você vai ter um susto, uma emoção, né? Ficar assustado. Então, essa reação do momento é algo muito voltado para a condição instintiva de vida. Todos nós humanos, em algum momento da vida, temos alguma sensação de medo. Tá? E aí existe o medo daquilo que você está vendo, sei lá, um cachorro, uma cobra, um outro animal. E existe o medo daquilo que você não está vendo, mas apenas escuta. Então, quem aí já andou à noite, quem aqui já caçou à noite, quem alguém já teve alguma experiência de atividade noturna, em alguns momentos, na mata, na noite, a gente escuta barulhos que a gente não sabe o que é. Então, isso nos gera medo. Então, essa condição de emoções, elas trazem essas experiências. E a mente humana tem um aparato complexo de funcionamento. Não é tão simples a forma de explicar. Nós humanos temos aí bilhões de neurônios que são conectados e produzem aí reações através dos seus impulsos nervosos. Tá? Nossa mente ela é multidiversa. Tá? Nós humanos temos aí, segundo diz a ciência, né, cerca de 86 bilhões de neurônios conectados o tempo todo, se reproduzindo o tempo todo e gerando conexões sinápticas. Então nascemos como uma folha em branco, todos nós humanos,
nascemos como uma folha em branco. E a partir do lugar onde nós nascemos, do meio social que nós vivemos e das experiências, das vivências sociais que nós participamos, nós vamos gerar crenças, conceitos e habilidades. Essa é a nossa forma de desenvolvimento. Cada um de nós nasce em determinado lugar, traz suas características biológicas e o universo onde você vive é naturalmente aquilo que vai gerar as suas preferências, as suas paixões, as suas relações sociais e assim sucessivamente. Imagine aí você que deva estar se perguntando como que é desenvolver essas questões de crenças, formatos de sentimentos e assim sucessivamente. Nós conhecemos algumas pessoas no nosso ciclo social que vivem com uma família adotiva. Essa pessoa nasceu em determinado momento e por algum motivo ela não cresceu com sua família biológica. Então ela aprendeu a admirar, aprendeu a gostar, aprendeu a amar pessoas e situações do seu contexto de cultura atual. Então isso faz com que a gente entenda que nós humanos vamos nos moldar quase que 100% as coisas que a gente está vivenciando. Então, é comum que essa pessoa que convive com uma família adotiva, como a gente usa o termo, ela vai ter naturalmente uma afinidade com essa família adotiva. Mesmo que por algum motivo, em alguma situação, ela passe a conhecer a sua família biológica, é quase que remota a vontade dessa pessoa de ir morar com a sua família biológica, porque ela cresceu e aprendeu e adaptou-se e desenvolveu um vínculo afetivo. Então ela aprendeu a amar aquela família que a criou. Não quer dizer que ela não tenha traços da outra. Sim, possivelmente ela vai ter, só que ela vai preferir estar com a que no momento lhe criou. Então, para vocês perceberem um pouco como que se desenvolve essas crenças, como que essas crenças geram pensamentos, como que esses pensamentos geram emoções, como que essas emoções geram atitudes, comportamentos e escolhas. Nós, enquanto seres, na nossa vivência, configurando, desenhando esse papel em branco que nós nascemos, as outras pessoas nos imprimem o tempo todo conceitos, proibições, permissões, orientações, direcionamentos. Então é comum que muitos de nós convivemos em ambientes que são conflituosos. Nossos pais às vezes têm conflitos, nossos irmãos, nós com eles e eles com nós. Enfim, isso é muito comum que a gente participe em algumas situações. É comum que a gente enfrente em algumas situações adversas, pobreza, escassez de alguma demanda, às vezes de alimento, outros de afeto, tá? Outros de demandas materiais, tá? Outros enfrentam demandas raciais e culturais. Então essas questões também mexem muito com a gente nessa configuração do nosso desenho de personalidade. As nossas experiências elas vão configurando, vão moldando a nossa personalidade. É comum que muitas vezes as nossas interações negativas com amigos, com colegas de escola, com irmãos, com familiares, com professores, faça com que você tenha experiências muito negativas também da sua vida. Conviver com pessoas que em algum momento se degladiam aí em conflitos, em brigas, esse universo violento, de modo geral, ele afeta muito a sua forma de pensar e as suas emoções, que muitas vezes significam um impedimento de conforto para a vida inteira. Tanto a violência física, quanto a violência psicológica, como também a violência sexual, que é muito degradante na vida do ser humano. Essas experiências muitas vezes fazem com que essa criança se sinta diferente, rebaixada, não tendo um reconhecimento, uma validação, como se não tivesse preenchido a expectativa dessas outras pessoas. É comum que essa pessoa, às vezes, tenha a sensação de que é tratado diferente dos seus irmãos. Essas são algumas das experiências que prejudicam negativamente
o nosso desenvolvimento, o nosso desenho da nossa folha branca de personalidade. Esses, né, relatos que eu acabei de dar aqui, exemplos, eles fazem com que você desenvolva algum tipo de crença negativa sobre você, que nós chamamos na psicologia, dentro da terapia cognitivo-comportamental, de crenças nucleares, que são aquelas formas em que você, ser humano, por conta das experiências, você passou a se ver em determinados contextos, né? Passou a pensar sobre você, passou a gerenciar, né, essas escolhas. Então imagine o seguinte: quando o indivíduo vivencia na sua infância, principalmente na sua adolescência, situações muito, né, adoecedoras, negativas, é comum que essa pessoa se sinta em algum momento desamada, desamparada ou então desvalorizada. Essas crenças, elas vão determinar exatamente o que você vai pensar de você diante das relações. Então, se você que está aí me ouvindo, em algum momento se sente incapaz de ser amada, se sente que não é desejável, que não é atraente, que não é querida, que ninguém se preocupa com você, que é mal ao ponto das pessoas não quererem a sua companhia, que é, né, defeituoso, que está destinado a ser rejeitado, que está destinado a ficar sozinho, a ser abandonado, possivelmente você com essas crenças, você tem muito desconforto nas suas relações profissionais e pessoais afetivas. Porque possivelmente você vivenciou lá na sua infância momentos muito desconfortáveis e muito agressivos. Existe outro tipo de crença também que é muito comum na maioria das pessoas, que é a questão do desamparo. Significa que a pessoa se sente incompetente, ineficiente, que não consegue fazer nada direito, tá? Que é fraco, que é vulnerável, que é vítima, que é um perdedor, que é um necessitado, né? Que não está no controle da situação, que é um fracasso, que não é bom o suficiente para as pessoas, né, valorizarem suas realizações. Entendam, essas crenças muitas vezes você não escuta de ninguém nunca. Você acaba conceituando isso na sua mente sobre você mesmo, como se fosse uma autoimagem emocional, uma crença que vai preencher, que vai determinar como se fosse o combustível das suas escolhas futuras. Existe também um outro tipo de crença que nós chamamos de desvalor, que é quando o ser humano pensa que não tem valor, que não é aceitável, que é mal, que é inútil, que é um desperdício, que é imoral, que é ruim, que é prejudicial e que não merece viver. Então pense só você aí que me escuta, que me ouve, que me assiste nesse momento aqui pelo @psicólogo Diógenes Pereira. Como não é desconfortável pensar isso sobre você mesmo. Como não é desconfortável enxergar tais pontos depreciativos em você. Então todas essas crenças, todas essas situações, elas vão gerar repetidamente emoções em você. Elas vão gerar ao longo do tempo sentimentos em você. Então, diante dessas situações, quando você vai para uma entrevista de emprego, por exemplo, nesta hora você pensa centenas de coisas diante da entrevista. Então é comum que quando a pessoa tem o aspecto negativo, na crença negativa, ele vai pensar que eu não vou conseguir, e se eu passar vergonha, e se eu não for bom o suficiente, e se eu não alcançar. Então esses e se são formas de pensar automáticas que o seu pensamento fica sinalizando como se você não tivesse o potencial para participar daquela situação. Então muitas vezes o seu pensamento vai estar dizendo algo a você que não é real. E aí você vai entender agora o que é distorções cognitivas, né? Pensamentos alterados, pensamentos equivocados, pensamentos disfuncionais. Todos nós, em algum momento, pensamos. Esses pensamentos podem ser positivos, sejam, né, particularmente proporcional ao que a gente quer, e podem ser pensamentos negativos. Tem muitas pessoas que se encontram nessa, né, briga emocional aí interna. Exemplo, quando vão tirar uma habilitação, quando vão para uma viagem,
quando estão diante de uma outra demanda pessoal da família, fica achando que não vai ter saída, que não vai dar certo. Tenho pacientes que recebo aqui muitas vezes prestes a ir fazer a prova da autoescola e quando chega aqui no processo de psicoterapia, dizem, eu não estou pronto, eu não sei se vou conseguir. E quando a gente observa o histórico de aulas, né, o histórico de habilidades que a pessoa tem, a gente nota que ali tem um perfil altamente competente que tem condições tranquilamente de ser aprovado na prova da autoescola, por exemplo. Mas a pessoa se sente incapaz, um fracasso, não faço nada direito, não sou confiante, não estou bem. E aí esse pensamento negativo naturalmente vai gerar muito mais emoções negativas. Todos vocês precisam entender que o pensamento negativo sobre você vai gerar emoções negativas sobre você ou sobre o outro e vai fazer com que você tenha atitudes, reações que também são negativas e muitas vezes prejudiciais àquilo que você queria antes. Então vamos lá. Se você tem uma crença de inferioridade, eu não sou bom o suficiente, eu não faço nada direito. E você tem, por conta disso, né, a sensação de que você não é querida, de que você é tratado diferente, ou que os seus irmãos são mais bem tratados que você, ou no seu trabalho, que outro seu colega é muito mais valorizado que você, é comum que você se coloque numa condição de rebaixamento, de exclusão e assim sucessivamente. Então, vamos pensar o seguinte. Nós humanos temos muitas funções executivas, que são as habilidades inatas do ser humano de absorver conteúdos através dos órgãos do sentido. Então, a atenção faz com que você absorva conteúdo, né? Seja lá visualmente, seja lá ouvindo, seja lá, né, tocando e assim sucessivamente. E isso vai fazer você reter na sua mente, através da atenção, o que está sendo visto ali. Existe o processamento cognitivo, quando você memoriza algo. Então, todas as coisas que você estiver vivenciando, você tende a aprender algo sobre isso. Todas as suas experiências ficam em você um recorte, digamos assim, daquela experiência aí na sua condição inconsciente. É a mesma coisa de dizer que você, humano, quando recebe uma informação a partir de uma experiência, seja lá de uma conversa, seja lá de um trabalho, seja lá de uma viagem, essas situações vão ser organizadas, né, como se fosse um livro, e você coloca lá na sua mente como se fosse uma biblioteca. Então, tudo que você viveu vai estar guardado na sua biblioteca mental como uma forma de arquivo codificado do que você viveu enquanto experiência. Tudo que você for viver dali para frente, em algum momento, pode ter a ver com a semelhança daquilo que você já viveu ou não. Se você ouvir algo ou vivenciar algo que já lhe trouxe uma experiência parecida, você vai automaticamente lá na sua memória, na sua biblioteca mental, resgata aquela experiência e emparelha com a similaridade do que você está vivendo agora. Se lá atrás a sua experiência foi boa, é provável que você se sinta mais confortável. Mas se lá atrás a sua experiência foi ruim e você guardou lá na sua memória, na sua biblioteca mental, aquela experiência negativa, aquela emoção negativa, é comum que no imediato em que você estiver vivenciando, você vai ter emoções negativas. Imagine você ir a uma viagem, vou a Maceió. E aí, nessa viagem a Maceió, você se envolve em um acidente. Não houve nada grave, mas ficou aquela experiência negativa do acidente acontecido. Então você passa alguns anos que não precisa ir para Maceió. É comum que em outra vez que você precise ir a Maceió, automaticamente quando surge a demanda, você vai lembrar da experiência passada que você foi há alguns anos e ficou acidentado na condução da viagem. Então esse resgate de situação faz parte, né, das habilidades, dos movimentos, das funções executivas que nós humanos temos. Então, é comum que a partir dessa função executiva você tenha um controle inibitório, que significa a capacidade de pensar antes de tomar decisões, né, que são a longo prazo, que são decisivas. Significa que você consegue ter uma flexibilidade cognitiva, que é buscar soluções a partir do que é óbvio, o que nós falamos de razão, né, entre aspas.
para ter uma condição de planejamento e estratégias. É quando você consegue memorizar coisas para se tornar algo rotineiro do uso. Então, é um conhecimento necessário para resolver problemas pontuais. Exige o planejamento, que são a ordem cronológica do que você projeta na sua vida. E existe também a condição de autocontrole, que é quando você consegue ter concentração, ter foco, ter atenção no que você quer. É você estar num evento e mesmo que estejam outras coisas acontecendo ao mesmo tempo, em um outro, né, contexto aqui perto, você está dando atenção aonde você está. É você estar na sua casa, me assistindo ou me ouvindo, e mesmo assim tem outras pessoas conversando em outro momento aí perto de você, e você está conseguindo dar atenção ao que está sendo transmitido aqui pela 90,7. Então, essas são algumas das funções executivas. Então, essas funções, elas dependem principalmente, né, de três funções, de três áreas do nosso cérebro, que é a condição de memória, onde a gente armazena o conteúdo, a flexibilidade mental, que é quando a gente adapta as coisas para solucionar as coisas, e o que nós chamamos de autocontrole, que é o processo em você se autogerenciar, se conter, se ajustar, adaptação para o que você está vivenciando ali enquanto emoções e também enquanto demandas de problemas. Então nossa mente ela sempre vai passar por uma série de coisas, é como se fosse um labirinto. Imagine aí que a nossa cabeça, a nossa mente seria, né, uma forma comparativa a um labirinto. Quando a gente fala labirinto, não é aquele aveloz não, tá? Aquela planta aqui do sertão não. É um labirinto, aquele exemplo de figura onde exige aí várias tentativas de lugares a ser tentados a sair no final de uma solução de problemas. Então é sempre um desafio passar por tudo isso. Quando nós, humanos, né, temos essa nossa região cognitiva comprometida, é comum que as nossas emoções também tenham algum tipo de dificuldade de serem, né, expressadas, de serem apresentadas e assim sucessivamente. Tem algumas pessoas que até usam alguns exercícios para melhorar essas suas funções executivas, do aprender, o ritmo de aprender, o ritmo de desenvolver trabalhos e assim sucessivamente. Então, algumas pessoas, né, praticam a partir da música, da concentração, da respiração, alguns esportes, contar histórias, artes, de modo geral, e assim sucessivamente. Então, vamos pensar o seguinte, trazendo aqui de uma forma bem básica para um entendimento de todos. Se os nossos órgãos do sentido são as portas que fazem as experiências chegarem até a gente. Eu só vou conhecer a cor azul se alguém me mostrar ela e eu estiver vendo. Não adianta a pessoa me informar algo se eu não estiver vendo e se eu também não souber entender. Então, quanto mais eu tiver esses órgãos dos sentidos, né, sendo receptores, mais eu vou acumular coisas. Esses órgãos do sentido vão me fazer gerar crenças, que é o que eu conheço, é o que eu penso sobre mim diante do que eu estou vivendo. Essas crenças me geram pensamentos, que é o que eu penso sobre mim e sobre o outro. Esses pensamentos me geram emoções, aquelas automáticas que eu falei agora há pouco, né? Medo, raiva, estresse, ciúme, vergonha, preocupação, né? Susto, ansiedade e outras demandas. Irritado. E essas emoções vão me trazer reações fisiológicas. Aí pode ser, né, o tremor, a tontura, né, a inquietação, a boca seca, a dormência, o suor, né, o bocejar, são reações fisiológicas. Essas reações fisiológicas vão me trazer comportamentos que às vezes são definitivos para alguma coisa. Imagine você estar diante de uma situação e automaticamente passa um vento frio. Isso pode gerar em você, tá, um arrepio, que é uma reação fisiológica. E você pode se agasalhar ou não, que é o resultado do seu comportamento. Então vamos pensar o seguinte: se nós, humanos, temos o potencial de sentir emoções instantâneas e por conta delas nós, né, ou consolidar essa emoção para se tornar um sentimento, ou repetir ela outras vezes, a gente pode fazer com que isso seja muito confortável para a gente ou seja muito desconfortável. Imagine você triste
em um momento da sua vida. Morreu um animal de estimação, você vai ficar triste. Isso é comum. E se essa tristeza passar um mês? E se essa tristeza passar 2 meses? Essa tristeza vai para 3 meses, 4 meses. Você numa mesma intensidade de tristeza que lhe incomoda, né? Que pesa em você, que dificulta você sair de casa e manter sua rotina. Isso pode se transformar numa tristeza doentia, que é o que a gente traz, né, da psicossomática, onde a pessoa, né, acumula uma emoção ruim e começa a apresentar outras reações, né? E pode vir insônia e outras questões fisiológicas. Mas o que é que eu quero que vocês entendam? Se essa emoção tristeza for acumulada por muito tempo, ela vai sair de uma emoção simples para uma condição mais séria, que pode ser um adoecimento. Alguém de repente pode me perguntar quais são, né, as principais emoções que a gente sente. Tá? Vou, né, descrever para vocês aqui agora quais são as principais emoções que a gente sente no nosso contexto. Né? Quero aproveitar aqui o momento e mandar aqui um grande abraço ao grande locutor, o Edson Rodrigues, lá em do Riacho, que está aqui ligadinho comigo aqui no Instagram. Quero também mandar um abraço aqui para Raí Ventura, que está lá em Piranhas, ao Tran Vasconcelos, na cidade de Águas Belas, Dona Mércia Amâncio, Joaninha, Caroline, Socorro, grande abraço, Socorro. Todos que estão aqui ligadinhos no Instagram. Fátima Machado, lá em Carneiros, Nailene, Jane Cleide Carvalho, Manuela Melo, a todos que estão aqui ligadinhos no Instagram, um grande abraço. E obrigado pela audiência, Valéria, estamos seguindo aqui a nossa jornada. Então pensem o seguinte, o mais comum é que a gente consiga ter instantaneamente, né, tristeza, irritação, raiva, culpa, ciúmes, né, vergonha, desmotivação, se sentir amoroso, decepcionado, desconfiado, medo, deprimido, eufórico, inseguro, nervoso, irado, sentir pânico, sentir alegria, sentir frustrado, sentir humilhado, desprezado, esperançoso, saudoso, excitado, enfim. Entendam, existem emoções negativas, a tristeza. Existem emoções positivas, a alegria. Existem emoções negativas, né? Envergonhado. Existe a condição positiva, né? Confiança. Então, muitas das emoções vão ter seu lado negativo e seu lado positivo. O que faz mal pra gente é quando essa emoção é negativa e a gente não sabe lidar com ela, então ela pode gerar um adoecimento. Quando os sentimentos começam a se construir, imagine você se sentir acolhido por alguém. Você vai iniciar uma jornada de estudo em uma nova instituição e as pessoas que ali convivem, que ali estudam, vão lhe acolher muito bem. Você vai se sentir muito bem querido, muito bem acolhido, muito bem respeitado, muito bem né, envolvido naquela relação. É comum que você comece a ter afeto por essas pessoas e você comece a se sentir, né, amigo dessas pessoas. Isso vai gerar com o tempo amizade, que é um sentimento, onde você aprende a amizar, né, a amizade da pessoa. Se essa amizade continua sendo feita manutenção, se ela perdura, você vai possivelmente amar essas pessoas, né? Ter uma condição de grande valorização, de respeito por elas. Se essa emoção for negativa, a gente pode sair de um ponto zero, desenvolver um vínculo de aceitação, de amizade e de amor. Quando esse ponto de saída vai para o lado negativo, ele pode ser um sentimento de rejeição. Imagine você ir para um lugar e você se sentir rejeitado lá. É muito ruim, né? Eu acredito que muitos de vocês que estão aqui me ouvindo e me assistindo já se sentiram assim rejeitados em algum momento. Então, se a emoção é negativa e você se sente rejeitado em algum lugar, você vai naturalmente ficar triste. Você vai sentir raiva. Você vai ficar com vergonha. Você vai se isolar muitas vezes. Então, da mesma forma que você pode construir uma emoção e um afeto e uma condição de sentimento positivo, você pode construir um sentimento de rejeição muito grande, né? Uma condição de exclusão. E isso é ruim, tá? Quanto mais a gente conseguir diferenciar esses pontos positivos e negativos, mais fácil de vocês
saírem mais rápido daquele ponto de desconforto, tá? Fátima comentou aqui, obrigado por sempre trazer temas que ajudam outras pessoas, tá? Que bom, fico feliz em poder trazer aqui datas, né? Datas importantes da nossa semana, em que são colocados temas que ajudam, que orientam a nossa temática da saúde mental, né? Nosso consultório emocional. Quero também aproveitar e mandar um abraço muito caloroso aqui para minha colega e psicóloga lá em Maceió, Aldine Fernandes, que está por aqui, que é uma grande referência na psicologia escolar do nosso estado, e que eu admiro muito o seu trabalho. E aí nós vamos seguindo essa nossa jornada. Imagine que a emoção sempre vai prevalecer do que você está vendo, ouvindo ou sentindo, enquanto, né, condição tátil ou, sei lá, olfativa. Quando essa emoção se projeta, você tende a ter atitudes, que aí pode ser uma atitude proporcional ao que você quer e pode ser uma atitude contrária ao que você quer. Muitos de nós queremos companhia, queremos partilhar, queremos afeto, queremos boas relações. Só que as nossas emoções muitas vezes projetam, né, vergonha, medo, insegurança. Isso faz com que a gente se isole. Em vez de ir para um lugar de compartilhar, a gente vai se isolar e vai ficar fechado. Então é comum que isso gere prejuízos sociais e comportamentais em vocês. Então, se a gente pensar aqui em alguns passos que são necessários para a gente conseguir, né, digamos assim, frear essas emoções negativas, ou então conseguir não ficar no mesmo contexto das emoções negativas por muito tempo, a gente poder racionalizar elas, a gente conseguir ajustar o que está sentindo e voltar para uma condição de conforto. Se você, diante das vivências, tem aí muitos momentos onde você tenta adivinhar o que os outros pensam, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre as distorções cognitivas que acontecem com a gente automaticamente diante daquelas nossas visões de mundo. Se você fica muitas vezes aí planejando diálogos, fica aí tentando adivinhar o que o outro está pensando, fica aí tentando criar suposições somente por um recorte da vida que você está tendo ali, é comum que você gaste muito tempo e nunca tenha uma resposta definitiva, porque nós nunca vamos saber o que o outro está pensando, nós nunca vamos saber o que de fato está acontecendo se o outro não nos disser. Então, tentar adivinhar, criar suposições, gerar aquele e se, né, que é um outro tipo de distorção cognitiva, isso vai cansar muito você e você nunca vai saber o que de fato está acontecendo. Então, é comum que as pessoas que têm uma tendência às emoções negativas são exatamente porque o pensamento dela é negativo. Então, não tem como você ser positiva se o seu pensamento é negativo. Pensou negativo, você vai ter emoções negativas. Pensou positivo, você vai ter emoção positiva. A gente fala muito sobre otimismo e pessimismo. As pessoas otimistas geralmente sabem dos riscos que correm, têm ciência das dificuldades que enfrentam, têm noção exatamente do quanto que é sacrificoso tomar decisões, manter as decisões e seguir em busca do que você quer. Enquanto isso, o pessimista sempre vai ter uma condição de desistência, né, de reclamação, de lamentação, de peso muito maior. Então pense, é comum as pessoas dizer muito, e se não der certo? E se eu falhar? E se as pessoas rirem de mim? E se eu passar mal? Tá? O e se é uma dúvida que sempre afasta você da tentativa das coisas, muitas vezes. Aí tem a lamentação, que é enfatizar exageradamente o que poderia ter feito. Ah, eu deveria ter feito isso, né? A condição do deveria, ela está sempre presente naquelas pessoas negativas. Quanto mais a emoção negativa, maior vai ser a sua dificuldade de conquistar o que você quer. Eu deveria ter feito assim, eu deveria ter dito isso, eu deveria não ter feito assim, eu deveria ter feito assado, como diz o sertanejo. Quanto maior for as suposições, né, as 1001 hipóteses, mais você vai se sentir mal porque você fica se cobrando. Eu deveria ter feito. Então, assuma o que de fato você tem agora. Assuma o que de fato você pode fazer agora e realize de forma cautelosa. Tem pessoas que colocam muita culpa nas outras pessoas. Ah, fulano fez isso, a culpa é dela. Se não fosse ela, eu tinha feito isso. Tá? Pare de culpar as outras pessoas pelo que você está sentindo. Nada e nem ninguém tem o poder para nos, né, afetar de forma negativa. Nós sofremos é porque nós acreditamos no que o outro diz. Nós damos audiência no que o outro diz.
Se alguém passa na rua e me diz uma frase com a intenção de me afetar, de me agredir, de me ofender, se eu parar para dar audiência a essa pessoa e eu brigar com ela, a gente vai sofrer nós dois. Se eu, diante do que eu estou vivendo, se eu tiver a sabedoria de dizer, eu não vou perder meu tempo com esse lixo, que é uma pessoa que vai tentar me adoecer mentalmente. Se eu não der audiência a ela e eu viver a minha vida, se por acaso ela me fizer uma acusação que me dê a oportunidade de buscar um amparo jurídico, eu vou fazer um BO contra ela e por calúnia ou por injúria, ou seja lá o que for, mas eu não vou ficar sofrendo, batendo cabeça e nem doente porque ela é uma pessoa ruim. Não, eu não vou ficar fazer isso. Por quê? Porque não merece. Tá? Então, para de ficar dando audiência e sofrendo. Ah, fulano disse que eu era isso. Problema dele que disse. Se for certo, assuma que é certo e fique no seu canto. Se for errado, procure os seus direitos. Juridicamente, você tem toda a oportunidade de buscar. Então, imagine. Não adianta ficar tentando adivinhar o que o outro está pensando ou fazendo. Não adianta ficar fazendo previsões negativas do futuro. Não adianta ficar rotulando as pessoas, nem você. Não adianta menosprezar o seu potencial só porque em algum momento você falhou. É comum que todos nós humanos vamos falhar em alguma situação. Onde há tentativas, há erros e há acertos. Onde não há tentativas, só há o fracasso. Pense com muito carinho. Onde há tentativas, vai existir chance de acertos e erros. Onde só há desistência, onde há paralisação, há somente o fracasso, que é onde você está paralisado. Então, não tenta adivinhar o que eu estou pensando. Não adianta ficar pensando só negativo, porque existem muitas coisas positivas. Onde você está, existe a chance positiva, existe a chance negativa. Tá? Não adianta ficar rotulando as pessoas, não adianta desqualificar o seu potencial, suas habilidades, não adianta ficar culpando o outro, não adianta ficar exagerando no julgamento do total. Infelizmente, tem algumas pessoas que pensam, se não for 10, eu não vou aceitar o 9,5. Então, pare com isso, isso é desnecessário. Tem pessoas que são 8 ou 80, como diz o Matuto. Se não acertar no 10, ele não fica satisfeito em tirar 7,5. Ele fica muito mal. Então, pare com isso. Faça o melhor que você puder, assuma a sua responsabilidade, tá? Desempenhe todo o seu papel. Se não tiver acertado no 10 e tiver acertado em 7,5, comemore, porque é o que você tem no momento. O resultado que você tem hoje é proporcional ao tamanho da concentração, do equilíbrio e do empenho que você teve. Tá? Não adianta ficar querendo, né, uma coisa 100% perfeita que não dá certo. Nós humanos vamos ter vários pontos de acertos e erros. E isso é o comum. Quanto maior você tiver essa clareza, menos você vai sofrer com as emoções negativas e menos você vai desenvolver sentimentos também negativos. Tem pessoas que em algum momento, por conta de algumas inabilidades sociais dos parentes, às vezes se submetem a algumas situações por achar que tem a obrigação de dar atenção a essas pessoas o tempo todo. Tá? Por favor, não se desgaste, não adoeça, pare de ficar absorvendo os problemas dos outros somente porque você vive perto. Não, não adianta. Muitas vezes a gente vai estar ali em cima do muro, tendo a oportunidade de escolher. Ou vou para o lado positivo ou vou para o lado negativo. Só que na condição humana, de se sentir às vezes, né, inseguro, a pessoa tem medo de decidir e ir para o lado que você realmente queria, só por achar que o outro vai ficar chateado com você, ou vai achar que o outro vai, né, se afastar de você. O outro vai estar com você se ele exatamente lhe admirar e lhe respeitar. Aqueles que estão perto só por conveniência, só para lhe explorar, só para lhe, né, tirar vantagem, essas pessoas não são seus amigos não, elas estão ali só para lhe, né, explorar de algum modo. Pense com muito carinho sobre isso. Então, é comum que dentro das nossas funções executivas, muitas vezes você se sinta sobrecarregado e sobrecarregada. Porque talvez você esteja pensando muitas coisas, tá? Tem pessoas que têm aí a síndrome do pensamento acelerado. E diante das demandas do dia a dia, que são muitas, né? Demandas pessoais, demandas profissionais, demandas sociais, né? Tem pessoas que têm movimentos de igreja, comunidade e tudo mais. E quanto mais a pessoa tem
né, obrigações e ela se cobra para fazer tudo perfeito, mas ela vai cansar. Então isso tende também a ali adoecer. Não queira ser perfeito, não queira fazer tudo além do que se faz, porque isso tende a ali gerar desconforto. Não esqueçam, emoções são reações automáticas e, né, impulsos elétricos, né, intensivos que se geram na nossa mente por conta daquilo que você está pensando. Então, se você está pensando sempre algo negativo, com certeza você vai sentir emoções negativas. Essas emoções negativas vão fazer você ter experiências negativas a partir delas. Se você se sente rejeitado, é comum que você faça algo que seja proporcional a isso. Ou você se isola, se sente envergonhado, ou você vai gerar uma condição de reação, de crítica ou de violência para você ser visto. Então, se a sua carência nessa hora está sendo prejudicada por conta de alguma coisa, busque resolver essa questão que você tem pessoal. Não sofra com o que o outro pensa de você. Não exagere no julgamento, porque muitas vezes você está vendo só um recorte da vida do outro. Não se culpe pelo que está acontecendo e também não culpe o outro. Assuma seu lugar e faça o que é proporcional à sua vida. Não fique só remoendo o e se, o deveria, e ele, e isso. Não, por favor, faça o seu papel. Quanto mais você escolhe por você, menos você dá espaço do outro tomar decisões na sua vida, tá? Não esqueça disso. É fundamental para você ter a sua, condição de escolha. Muitas vezes nós vamos buscar, satisfação em algo somente porque não estamos entendendo bem o que está sendo vivido por nós. Às vezes a gente vê o outro com atitudes, com escolhas que nós não concordamos e a gente fica chateado por isso, Ficamos com raiva. Então entenda. Da mesma forma que você escolhe, comer algo, você também escolhe aceitar o que o outro está impondo para você. Se você aceitar, é porque naquela hora você achou que estava certo. Só que pode ser que não seja, tá? Muitas vezes o outro vai impor algo para você, sugerir que não é bom para você, é bom para ele. Se você não está concordando, não aceite e está tudo bem. Diga, olha, não posso. O não, ele precisa ser dito de forma direta e clara. Olha, no momento eu não posso, tá? Não adianta se cobrar e se culpar, porque depois você vai ficar se colocando numa condição de como se tivesse que de castigo com você mesmo. E aí vem as emoções ainda mais repetitivas e negativas, que é quando você se isola e tem toda uma condição de consequência, de insônia, ou vai buscar os vícios, ou de repente fica improdutivo no seu trabalho, ou de repente não consegue manter uma condição de planejamento diário financeiro, enfim. São muitas as coisas que vão estar sendo feitas como consequência da sua emoção. Então, enquanto humano, temos o aparato de funções. Quando esse aparato é estimulado, eu vou gerar sentimento, que é aquilo que eu aprendo a longa data. Quando não precisa de estímulo, que eu tenho reações emocionais de forma bem elétrica, automática, são as emoções, o medo, a raiva, o estresse, a ciúme, a vergonha, a preocupação, mas que em pouco tempo elas também vão embora e eu já fico bem resolvido por conta disso. Então são várias emoções e que muitas vezes nos impactam exatamente por a gente não saber como lidar com elas. Vamos com calma, que a gente sempre vai conseguir, ter tranquilidade, ter sabedoria, ter sucesso e ter a oportunidade de escolher. Escolher uma vez e não deu certo, escolha de novo, não tem problema. Não é feio escolher outras vezes, outra coisa. Feio é você ficar no mesmo canto sofrendo sem tomar decisões por medo. Se você tem medo de alguma coisa, enfrente esse medo. Busque entender por que você tem medo, certo? Existem até algumas dicas que vão melhorar você com relação ao que fazer diante dessas situações, tá? Aprender a entender a sua emoção, buscar uma forma de entender o que está lhe causando esse sofrimento e buscar ter uma condição de ser você mesmo quem escolhe as suas coisas. Porque se você só deixar que a emoção escolha, a emoção não é inteligente, tá? A emoção não é inteligente. Ela sempre vai lhe pesar por uma condição instintiva, tá? Não esqueçam disso. Vamos chegando aqui aos nossos minutos finais do nosso programa Consultório Emocional nesta segunda-feira, 17 de fevereiro. Quero aqui agradecer a audiência de todos vocês, de Mata Grande, Água Branca, Delmeiro, Piranhas, Pão de Açúcar,
Belo Monte, Dois Riachos, Cacimbinhas, a toda a turma de Batalha e região, meu povo querido de Carneiro, Senador de Palmeira, Poço das Chincheiras, pessoal lá de Canapi que sempre manda algumas mensagens para mim aqui, e a toda a população de Santana de Ipanema, minha cidade querida, que sempre estão ligadinhos aqui no 90,7 e sempre me acompanham aqui pelo @psicólogo Diógenes Pereira, né? Um abraço para a dona Messia, para Fátima, para Nailene, para Liliane, para Daniela, para Maria Socorro, Jane Cleide, que estão aqui ao vivo acompanhando aqui pelo Instagram. Uma excelente tarde a cada um de vocês, uma excelente semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Na sonoplastia nós temos aqui o Leonardo Dionísio, na direção é a Flávia Gouveia, no comando, na liderança é Givaldo Carimbão e Carimbão Júnior, a Rádio Milênio FM, a Rádio do Sagrado Coração de Jesus. Até a próxima segunda, se Deus quiser. Programa Consultório Emocional, segunda às 12 horas, aqui na Milênio FM. Sintonize, participe.